Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vai ter live no canal. Vai ser no meu canal e no canal do irmão Jean. E a live vai ser sobre o assunto do último vídeo que eu postei, explicando Romanos 9, focado em algum ponto. Preparei alguns slides, nós vamos ler alguns textos que estão nos slides, contextualizar, usar alguns textos coringas. E é muito bom aprender sobre tudo que está em Romanos, Gálatas, tudo que diz respeito nossa salvação, justificação, vida eterna, fé. Coisas que muita gente distorce e leva o Evangelho de Deus para longe da verdade. Mas fazem isso por não conhecerem a transição das alianças, por não conhecerem os testemunhos do tabernáculo. Eu sei que tem muita gente tem pouca gente, ainda bem, que fala que Romanos já deu, muda de assunto, não precisa ficar falando agora tanto contra o calvinismo. Mas, irmãos, parece que os vídeos que eu faço é só para falar contra o calvinismo, né? Claro que não é, tem que falar contra. Se tivesse pessoas falando contra e com base bíblica, podendo explicar todas as questões, o calvinismo não teria crescido tanto e atrofiado a mente de muita gente. Então, não faça um erro desse, sabe? Falando que tem que parar de falar disso e mudar de assunto. Pelo amor de Deus, não faça um erro desse. Tem que multiplicar 1000 pessoas como eu falando desse assunto e de maneira melhor. 1000 não, 10.000 pessoas. Que Deus multiplique isso 10.000 vezes mais. Esse assunto não pode parar. Por exemplo, você sabe por que Deus colocou um conflito no ventre de Rebeca entre Esaú e Jacó? Eles brigavam no ventre. Isso não foi por acaso. Deus que colocou essa briga no ventre. E Deus que fez Esaú nascer primeiro. Isso é fato. Deus controla isso. Deus não controla as ações humanas. Ele pode sim estabelecer reis, retirar reis. Ele é soberano, decreta muitas coisas, mas ele não precisa fazer o homem tomar uma atitude moral, negativa à lei dele. Deus não precisa predestinar um homem para provocar a ira nele, para que ele então julgue o homem por uma ira que ele mesmo provocou no homem. Isso daí não faz o menor sentido. Então, por que Deus fez isso? O porquê que Paulo, lá em Romanos 9, está usando Jacó e Esaú como exemplos de eleição e de salvação também? Muitas pessoas não sabem explicar isso. E por não haverem pessoas que não sabem explicar, outras pessoas vêm e torcem o texto, ao ponto de pegar um texto colado no outro, quando Paulo cita que eles não eram gêmeos nascidos, não tinham praticado nem o bem nem o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, já fora dita ela, o maior servirá ao menor. Aí Paulo pega um outro texto de Malaquias e diz, como está escrito, amei Jacó e odiei a Esaú. Aí, sabe, pessoas pegam isso, junta tudo num pacote só e diz que Deus odiou Esaú quando ele era criança, antes de nascer, melhor dizendo, antes de nascer. Deus odiou Esaú quando estava no ventre. Não, dá para ir mais fundo ainda, dizem eles, porque Deus já tem as coisas resolvidas antes da fundação do mundo. E nisso é verdade. Mas não é verdade que Deus odiou Esaú no ventre, e muito menos antes da fundação do mundo. Nunca que Deus odiou pessoas antes delas nascerem, antes de Deus criar a terra, o mar e tudo que neles há, Deus já pensou em pessoas que ele odiou do nada e programou essas pessoas para provocarem uma ira nele. Então, irmãos, se vocês não se importam com isso, podem procurar os assuntos que vocês querem aprender, mas não impeça pessoas de falarem a verdade. Esse assunto é lindo, é maravilhoso. Deus não odiou Esaú no ventre coisa nenhuma. Quando Deus disse que aborreceu a Esaú, a palavra ali no hebraico, você tem que olhar ela com mais profundidade nos textos. Não é odiar de ódio. Jesus também falou, se você não odiar o seu pai e sua mãe, você não é digno dele. Será que Deus está mandando você odiar o seu pai e sua mãe? É desprezar. Desprezo. Deus desprezou Esaú. Mas lá em Malaquias, depois que Esaú fez um monte de obras más, tá vendo como é preciso explicar o texto?
Porque aí vão vir os calvinistas e vão falar, mas Paulo está dizendo que eles não tinham feito nem o bem nem o mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme. Irmãos, se Deus não está olhando para o homem, o bem ou o mal, por que ele vai julgar o homem pelo bem ou pelo mal? Eles colocam Deus contraditório o tempo todo. Então, por que Paulo fala que eles não tinham feito nem o bem nem o mal para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme? Óbvio que Deus não precisa esperar os dois nascerem, praticarem uma coisa ou outra para fazer a sua eleição. E essa eleição não é a eleição calvinista, é a eleição que o apóstolo Paulo está colocando na carta, desde Romanos capítulo 3 e principalmente 4. Óbvio que Deus está olhando o bem e o mal. O próprio apóstolo Paulo fala que as pessoas serão julgadas ou pelo bem ou pelo mal. Em Romanos 2, o apóstolo Paulo explica o que é ira, filhos da ira. E ainda fala que a vida eterna vai ser dada segundo as obras. Será que o apóstolo Paulo é tão contraditório assim e as pessoas não percebem? Óbvio que Deus está olhando o bem e o mal. Jesus mesmo disse que haveria um tempo em que os homens ouviriam a voz do Filho do Homem, sairia do seu sepulcro, e os que tiverem feito bem para a vida eterna, e os que tiverem feito mal para a morte eterna. São dois caminhos sendo explanados ali por Jesus em João 5. Se não é pelo bem e pelo mal, então não tem que julgar o homem pelo bem e pelo mal, porque a vida eterna está como uma porta para aqueles que praticam o bem. E a morte eterna está como uma porta para aqueles que praticam o mal. Entendeu? E sobre isso tem muitas coisas para falar. O que o apóstolo Paulo está falando ali sobre o bem e o mal, você tem que olhar o contexto da carta num todo. É claro, eu já expliquei isso em vídeos passados, vou explicar isso de novo, e da chamada que eu quero fazer hoje, eu quero aproveitar e já fazer um vídeo de instrução, entendeu? Para não ficar só uma chamada. Porque isso a gente tem que repetir, falar, para quando alguém te perguntar, você saber explicar. Não é difícil de entender. Romanos capítulo não é tão difícil de entender. É um pouco difícil sim, mas depois você vê a clareza do ensino. Romanos capítulo 3 e 4 nos ajudam a entender Romanos capítulo 9. São os melhores capítulos da carta para que você possa entender Romanos capítulo 9. Porque em Romanos capítulo 3, Paulo vai falar de obras da lei. E vai preparar o caminho para mostrar que a justificação está em Abraão, nas promessas que Deus fez a Abraão. Então, em Romanos 3, obras da lei, que aponta para Moisés. Romanos 4, fé, a fé que tem obras, que aponta para Abraão. Abraão está antes da lei. Moisés é depois de Abraão. Então, surgiria uma dúvida aí. Porque os fariseus, saduceus, mestres da lei, escribas, que além de não entenderem a lei de Deus, estavam morrendo de ciúme porque os gentios estavam aceitando a palavra, entendendo, e a igreja estava crescendo, ao passo que muitos judeus estavam endurecidos. Paulo então tinha que se propor a explicar o porquê disso. Porque Paulo nos mostra que eles olhavam para a lei de Deus só do Sinai para frente. E Paulo quer mostrar que do Sinai para trás também é escritura, também é lei, está escrito. E esse assunto de Romanos 3 e 4, até os capítulos combinam, né? Engraçado. Gálatas 3 e 4, Paulo está falando as mesmas coisas. Compreenderam? Não é tão difícil assim. E aí em Gálatas iriam surgir dúvidas que Paulo já resolveu. E lá em Gálatas 3, Paulo fala que as promessas que a lei, Gálatas 3 e 4, o apóstolo Paulo vai mostrando ali que o evangelho já foi falado para Abraão, ou seja, Deus já tinha a intenção de salvar os gentios e fazerem deles eleitos já pelas promessas em Abraão, seria pai das nações. Os judeus não entendiam isso, mas estava escrito. E aí as promessas foram dadas por intermédio de promessas, palavra. Deus não falou para Abraão que ele tinha que praticar a lei para que a descendência dele alcançasse a justificação. E aí surgiria dúvida na cabeça deles. Por que então que veio a lei? Aí Paulo, lá em Gálatas, explica o porquê que veio a lei. E lá em Gálatas 4, ele fala que as promessas feitas a Abraão também são leis, Torá. Tem que conjugar as coisas e entender o plano de Deus.
Aí Paulo explica o porquê que vem a lei, e que a lei que veio 430 anos depois de uma promessa confirmada, que Deus confirmou com Jacó, essa promessa, essa lei que veio depois, não anula a promessa. Então, todas essas coisas, Paulo queria explicar para os romanos já com mais experiência, já que ele sabe do ataque judaísta contra os Gálatas. E os judeus iriam achar isso injusto. Injusto, eles iriam questionar a justiça de Deus por todos os ângulos. Por isso que Paulo pega aqueles textos de vaso de ira, vaso de glória, e que o vaso não pode contender com o seu oleiro. Não é como os calvinistas falam. Então, chegando em Romanos 9, Paulo pega Jacó e Esaú justamente porque foram homens antes da lei. Foram promessas que Deus falou para ele naquela circunstância antes da lei. Justamente, era o melhor exemplo que Paulo tinha que pegar. E tudo isso começou em Abraão, em Romanos 4. Tá vendo? Não é tão difícil. E quando Paulo fala que eles não tinham praticado ainda nem o bem nem o mal para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por obras, mas por aquele que chama, fora dito a ela. Aí, sabe, os calvinistas bugam a mente aí. Bugam. E não são só os calvinistas, não. Muita gente não sabe explicar o porquê disso. Veja bem, de Jacó sairia, ele levou o nome para Israel, e de Israel sairia as 12 tribos, que futuramente Deus resgataria eles do Egito e daria para eles as obras da lei. E foi o próprio Deus que disse: aqueles que fizer essas coisas, por elas viverá. Aqueles que fizer obra, essas coisas, tudo da lei, por elas viverá. Deus mentiu? Ou seja, as obras da lei davam vida para as pessoas que viviam todo o tempo da lei. Ainda que a lei era sombra e servia de aio para apontar para Cristo e para coisas reais, ela tinha que dar vida ali. São coisas santas, são coisas boas. Entendeu? Por isso que Deus disse, fazendo essas obras, o homem viverá por elas. Mas só que Deus não falou só isso. Essa não é a única frase, que com certeza era a frase que os judeus aplicavam contra Paulo ou para contrariar os seus ensinos de Paulo. Aqueles que fizeram essas coisas, por elas viverá, sim, mas Deus falou muitas outras coisas dentro do livro da lei, ampliou mais ainda a revelação pelos profetas para mostrar que haveria de vir Cristo, que aquelas coisas apontavam para um determinado ponto. E eles não entendiam isso. Então, de Jacó viria as 12 tribos que teriam as obras da lei e pronto, o homem tinha vida por aquilo ali. Por que Esaú está ali? Porque Esaú foi aquele que tinha o direito disso, dessa primogenitura. Só que Esaú rejeitou. E isso virou uma tipologia. Não é que Deus rejeitou toda a descendência de Esaú. Não, Deus que deu os montes para Esaú. Pode ver lá, Deus que deu os montes para Esaú, que abençoou Esaú. Mas como Esaú começou a perseguir Jacó, Edom começou a perseguir Israel, Deus nem deixou Israel fazer guerra contra Edom. Mas Edom perseguia Israel. E aí eles se tornaram odiáveis por Deus. Aí Deus começou a desprezar eles. E isso está em Malaquias. E por que Deus fala disso em Malaquias? Porque lá em Malaquias o Espírito Santo está comparando os judeus com, na verdade, Israel, né? Está comparando Israel com Edom. Por que Deus está comparando Israel com Edom? Está vendo? Um assunto vai puxando o outro. Por isso que é preciso ler o profeta. Quando Paulo pegou um texto lá de Malaquias e aplicou em Romanos, não foi só para você identificar pelo rodapé da Bíblia que aquilo está em Malaquias e acabou. Tem que entender o assunto, irmãos. Então, as obras da lei surgiram através de Israel, das 12 tribos. Não surgiu através deles, foi Deus que deu para eles fazerem. E houve motivos para que isso acontecesse. Porque eles rejeitaram os 10 mandamentos que eles ouviram com seus próprios ouvidos, a voz da boca do próprio Deus. Não foi nem Moisés que falou, foi Deus. Então Deus colocou todas aquelas obras para que eles fossem cobertos, para que Deus suportasse as transgressões deles, tendo em vista a expiação futura. Isso Paulo falou em Romanos 3. Por isso que é importante ler.
não justificaria o homem, mas levaria ele com consciência de pecado para obter a justificação em Cristo. Justificaria o homem antes da lei. O assunto antes da lei é outra coisa. Antes da lei não, antes de Cristo. O assunto antes de vir Cristo é outra coisa. As obras da lei. Era para o homem fazer, sim. E quando o homem entrasse em aliança com Deus, ele não ficaria morto. Deus fez a aliança com um monte de mortos? Claro que não. Pelo contrário, como Deus vai salvar as pessoas no tempo da lei? No tempo dos profetas? Aí você pode dizer, Hebreus 11 fala que é pela fé. Mas que fé seria essa se o homem não obedecesse o que Deus manda? Ainda que é pela fé, tem que obedecer o que Deus manda. Porque se ele não obedece, então não tem fé. É o assunto que Tiago fala. Eu vou ser justificado pela fé, não quero ir entregar as primícias. Nas primícias que o povo era aceito. Eu vou ser justificado pela fé, não vou no dia da expiação, vou ficar em casa. Que fé é essa? Deus até disse que mataria o homem se ele não fosse para o dia da expiação. E isso era válido até vir Cristo. Por isso que Deus disse, aquele que fizer essas coisas por elas viverá. O primeiro a falar de obras da lei foi Deus. Não foi Moisés. Muito menos Paulo. Deus falou, Moisés entregou para o povo e no futuro Paulo entendeu essas questões. E aí os judeus achavam que para os gentios serem salvos e fazerem parte do povo eleito, que era eles, que não podia perder a salvação, eles teriam que passar pela primeira aliança e guardar a lei de Moisés. E Paulo está falando que não. Não é por obras, mas por aquele que chama. E Deus chamou Abraão não pelas obras da lei. E Paulo explicou o porquê que vieram as obras da lei. Tanto em Gálatas como em Romanos. Por isso que quando você está lendo Romanos 9 e chega ali nos vasos de ira e vasos de glória, Paulo fala que Deus suportou com longanimidade os vasos de ira, porque ele tinha em vista os vasos de glória. Tira a mentalidade calvinista da cabeça e você vai entender o que é vaso de ira e vaso de glória. Aí Paulo fala, os quais também Deus chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Esse é o assunto. Por isso que Paulo conclui o próprio assunto. Por isso que os calvinistas não leem mais a partir de Romanos 9, verso 22, porque o Paulo está concluindo o seu assunto. E eles tiram a conclusão de Paulo e colocam a deles. Eles não querem se submeter à justiça de Deus e querem colocar a própria justiça deles, que é completamente injusta. E aí Paulo fala, o que diremos, pois? Vamos concluir o quê? Lá antes de entrar em Romanos 10. E quando entra em Romanos 10, o apóstolo Paulo continua falando que eles, não conhecendo a justiça de Cristo, estabeleceram a sua própria justiça, que na verdade, aspas, não era justo isso, e tropeçaram nas obras da lei. Ainda que não são em todos os textos que Paulo escreve obras da lei, e às vezes ele está falando só de obras, são as obras da lei. Em Romanos 4 é a mesma coisa. Romanos 4 é o contraste direto de Romanos 3. E tem algumas vezes que Paulo não escreve obras da lei. Ele está falando de obras, mas contrastando com a lei. Em Romanos 10 é o ponto, é o tema do assunto. Entendeu? E aí Deus fala, Paulo fala, a quem Deus chamou. Chamou. Tá vendo essa palavra? É o que Paulo começa a falar lá no início da carta. Não foi por obras. Os dois não eram nascidos, não tinham feito bem o bem nem o mal, para que o propósito de Deus ficasse firme pela eleição, por aquele que chama, não por obras. Querendo dizer lá mais um pouquinho para frente da carta, que os gentios não haveriam de serem justificados por obras, e nem mais os judeus, mas por aquele que chama. Esse é o propósito de Deus, para que a sua eleição, conforme ele designou, ficasse firme. E Deus escolheu, eleição é escolha. Deus escolheu, ele elegeu salvar homens quando viesse Cristo, não que ele não salvava antes, tem que saber conjugar os assuntos. Quando viesse o filho dele, salvar homens não pelas obras da lei, ainda que estava escrito, aqueles que fizeram essas coisas por elas viverá, que Paulo explica em Romanos 10, não é por acaso, mas salvar as pessoas pelo seu filho. Esse é o propósito de Deus, o beneplácito do seu propósito, segundo o seu decreto, esse daí que Paulo fala em Efésios 1, a eleição, o propósito, o decreto, é esse, assim que Deus decretou. Não são os calvinistas que
decidem como que Deus decreta as coisas ou não. Eles não decidem nada, eles não entendem nada. É a palavra que mostra para você. Então, ainda que Paulo falou que eles não tinham feito nem o bem e nem o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não é que Deus não estava olhando e prevendo, antevendo quem faria o bem ou quem faria o mal. É que Deus não precisa esperar nascer para praticar para depois escolher. Ele já escolheu antes. E a escolha dele está na fé. Entendeu? E o bem e o mal do contexto ali, olhe para o contexto. Fazer o bem é obedecer a Deus. E naquele tempo, irmãos, não tinha Novo Testamento. Vamos usar a nossa cabeça. O bem, do ponto de vista de todos, era se circuncidar, guardar as festas, ser grato ao Deus de Israel, etc, etc, etc. Isso era o bem. E o mal era abandonar isso, como Esaú fez. Vendeu seu direito de primogenitura por comida, pelas coisas da carne. Entendeu? Bem e mal. Só que esse bem e o mal estavam ali dentro da primeira aliança. E não era por esse propósito. Era que Deus elegeu. Era pela fé em Cristo, que ainda consiste em fazer o bem ou o mal. Porque senão o apóstolo Paulo iria se contradizer em Romanos 2. Porque em Romanos 2 ele fala do bem e do mal, da vida e da morte. E que ali diz, Romanos 2, a partir do verso 5, que a vida eterna será dada segundo as obras. Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna. E ainda continua dizendo, aos que com perseverança em fazer o bem. Paulo não disse que a vida eterna foi dada e você vai fazer o bem para ter galardão. Não disse isso. Quando o apóstolo Paulo fala que obras não salvam, são as obras da lei. Se você acha que obras não salvam, então tenta viver a sua vida de qualquer maneira. Acontece é que o diabo é muito astuto e ele inverteu as coisas, querendo dizer que a fé foi colocada em você e automaticamente você vai andar como uma pessoa obediente. Até adventistas falam isso. Eles têm que se decidir se vira calvinista ou não. Porque se eu sou salvo só pela fé e não preciso de fazer obras, que são as obras da fé, a guarda dos mandamentos, então, cadê a minha escolha? Aí eles dizem, não, você foi salvo pela fé. As obras você vai fazer para ter galardão. Não é isso que está escrito na palavra de Deus. O que são obras da fé? Não roubar, não matar, não adulterar, não dar falso testemunho. São obras da fé. E no tempo da nova aliança, não existe mais sacrifícios pelos pecados. Se você cometer tais pecados, você vai ter que recorrer a Cristo. E aí depende do pecado que você cometeu, vai ter uma consequência. Mas o Senhor pode perdoar. Entendeu? Ou seja, esse povo tem uma distância muito grande do Evangelho de Cristo. Ao ponto de dizer que eu sou salvo pela fé e aí as obras eu vou praticar só para ter galardão. É invenção isso, não está escrito. Paulo não disse isso. Você vai ter que lutar contra a carne para ser salvo, mesmo assim. E não tem quem possa dizer, ainda que tenha, os calvinistas, não tem quem possa dizer assim, não precisa lutar contra a carne para ser salvo. Como que não? Então não preciso lutar contra a carne? Então eu vou entrar na pornografia ali no meu computador? Ué, não preciso lutar contra a carne, irmãos. Aí o pessoal vai dizer o quê? Não, também não é por aí, é por como então? São coisas da carne. Na carne habita o pecado, que é a transgressão da lei, dos mandamentos. E se eu lutar contra a carne, não vai ter como eu me gloriar e falar, eu me salvei, como malucos falam. Porque eu só estou lutando contra a carne porque o Espírito está em mim, para escrever a lei de Deus na minha mente. É o Espírito que está me fazendo a trabalhar com Ele para guardar os mandamentos, escrevendo a lei de Deus na mente. E o Espírito foi dado pela morte de Cristo. Aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer, diz o Senhor. A glória vai cair no Filho. Isso que os calvinistas falam, que você vai se salvar e não sei o quê, isso é espantalho, não existe isso. Ou seja, temos que falar disso ou não?
Claro que temos que falar, olha só, uma chamada que eu fiz surgiu quase meia hora de assunto, que daria para ir para vários caminhos. E Romanos 10 explica o ponto de Romanos 9. Romanos 10, Paulo está concluindo coisas que ele falou em Romanos 9. E não acabou em Romanos 10 ainda. Em Romanos 11, Paulo vai aprofundar um pouco mais, e aí as questões de Romanos 9 voltarão a aparecer em Romanos 11. Dureza de coração. Tá lá, Romanos 11. Misericórdia. A misericórdia aparece até em Romanos 12. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ué, se Deus usa com misericórdia com quem Ele quer e com quem Ele não quer e não usa, endurece, então como assim rogo pelas misericórdias de Deus? Ah, mas está escrito, Luiz. Como se resolve isso? Isso se resolve dentro do discurso que eu falei para vocês. Quando Deus falou para Moisés, usarei de misericórdia com quem eu quero, existe um contexto para isso. O Senhor já mostrou na própria lei como que Ele usa de misericórdia. Usarei de misericórdia com aqueles que me amam. Tem que amar o Senhor. E Jesus lá no Novo Testamento diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É o mesmo Deus ou não é? É o mesmo Deus. Ele testemunhou uma coisa quando estava em espírito e testemunhou a mesma coisa quando ele veio em carne. E ele disse, sede misericordiosos e alcançareis misericórdia. Ou seja, a misericórdia de Deus, aquela pela qual você vai alcançar a vida eterna, depende da sua. Tem várias parábolas que mostram isso. Só que antes de você usar de misericórdia, Deus demonstrou o seu amor amando o mundo todo, de tal maneira entregando seu Filho pelo mundo. Está escrito o mundo dos eleitos? Não. Está escrito todos os eleitos? Não. Isso são palavras que, de uma maneira audaciosa e tendenciosa, eles colocam no texto. Eles transformam todos os homens em eleitos. O mundo, eleitos. Qualquer texto que mostre que Deus amou alguém que os calvinistas não querem amar, eles transformam isso em eleitos. Entendeu? Então, essa é a misericórdia que Deus falou para Moisés e tem um contexto naquilo. E aí Paulo completa, e endurece a quem lhe apraz. Quem que Deus quer endurecer e o porquê que ele endurece? Já expliquei sobre isso nos vídeos, né? Então, irmãos, é muito lindo entender a justiça de Deus. E quando alguém estava ali questionando a justiça de Deus, não era porque Paulo estava apresentando um calvinismo, que Deus ama quem quer, que ele não quer, ele odeia. E isso é mistério. Não é isso. Estavam questionando a justiça de Deus em ele ter tido a intenção de salvar os gentios e não por obras da lei. Os judeus já estavam com ira. Ciúmes. Aliás, o próprio ciúmes que Deus prometeu colocar no povo, que era rebelde, Paulo explicou em Romanos. E lá em Romanos 11 não tem nada de mistério. Nós não sabemos como Deus me amou e odiou outra pessoa. Eu não sei porque Deus amou os meus filhos e toda a minha parentela. Não sei por quê. Mas Deus odiou os réprobos. Os réprobos para lá, minha família não. Irmãos, como você vai falar para o seu filho que ainda não se converteu, Jesus te ama, Ele quer te salvar, a salvação é para você. Se você não sabe se Ele é um eleito, como você vai falar isso para o seu filho? Como é que um calvinista vai falar isso para a sua família? Para o seu primo, prima, tios, vizinhos? Mas eles na cara de pau falam. E depois que a pessoa vai para o evangelho, aí eles contaminam a mente da pessoa. Escondendo. É a face oculta do calvinismo. Porque eles teriam que falar a verdade. Olha, a salvação é só para os eleitos. Eu vou falar aqui porque é meu dever, mas pode acontecer que Deus não te amou. Tá bom? Você pode até participar de uma graça evanescente. Eu posso estar participando. Esse deveria ser o evangelho deles. Mas eles mascaram isso. Ou seja, estão cegos. Satanás cegou eles. Isso é fato. Por isso que eles não conseguem entender nem o contexto ali da carta.
vão torcendo tudo e acham isso justo? Deus ter odiado uma pessoa e ter feito ela vaso de ira, sem motivo algum, é justo? E Deus ter me feito vaso de glória, é glória? Isso é amor? Isso é amor? Nunca, jamais. Nem amor, nem justiça. E nem soberania é. Porque se Deus tem que tirar o poder de escolha do homem, para o homem poder, então, depois que Deus escolheu, voltar para ele, porque senão todos escolheriam o diabo, logo seria impossível para Deus salvar homens com poder de escolha. Cadê a soberania? Não tem soberania, tem tirania. E Deus precisa pegar vasos de ira, pessoas que ele poderia salvar e não salvou, transformar em vasos de ira e jogar no lago de fogo, para que através disso a sua glória seja mais evidente? Isso não é Deus, é um diabo. Entendeu? Então tá vendo? Não é tão difícil explicar isso. Lá em Romanos 11, quando o apóstolo Paulo de fato vai fechar quase todo o assunto, não só do início da carta, mas de Romanos 9 e 10, ele fala, irmãos, não quero que ignoreis este mistério, que a dureza veio sobre Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Por que Deus endureceu o coração dos judeus? Paulo explica isso através de Faraó. Mas precisa conhecer o contexto. Não é que Deus endureceu o coração para eles fazerem o mal, porque Deus odiou antes da fundação do mundo. Pega a doutrina deles, irmãos, e coloca elas em choque. Se o homem é totalmente depravado, já nasce assim, então Deus não precisa fazer nada, ele já é um depravado. Para que vai endurecer o coração do totalmente depravado? Usa a cabeça. Ou seja, depravação total, que é o primeiro ponto que sustenta aqueles outros 5, já cai por terra. Sem aquele primeiro ponto de depravação total, nenhum dos outros pontos fazem sentido. Tá bom, irmãos? Então eu queria que vocês acompanhassem a live hoje. Claro que não vai ser esse ponto aqui, esse ponto focal. Não vai ser isso, nós vamos falar coisas semelhantes. Mas, como eu disse, nunca podemos parar de falar. Quando você for conversar com um calvinista ou com qualquer outra pessoa, explica Romanos dessa maneira, que não vai ter questão que fique de pé ali, diante de você. Vai aparecer, vai ficar ali, nítido, o amor, a justiça, a graça, a misericórdia, a soberania, tudo conjugado. Tá bom? Então é isso. Fiquem na paz. Deus abençoe. A live às 6h30, tá bom? Até lá então.